Olá, está começando mais um episódio da Almar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lília Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre a implementação da Lei do Óleo nos portos brasileiros com a convidada Gabriela Heckler. Ela é advogada, graduada em Direito pela FURB, com habilitação em Direito Internacional, pós-graduada com especialização em Direito Processual Civil pela FURB, mestre em Ciência Jurídica na área de concentração Direito Internacional, Meio Ambiente e Atividade Portuária na Univale, doutoranda em Direito na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, ex-estagiária e participante do programa de Nipple Fellowship do Tribunal Internacional do Direito do Mar, em Hamburgo, na Alemanha, professora licenciada da UNDB em São Luís do Maranhão, associada à Escola Internacional de Pesquisa de Assuntos Marítimos do Instituto Max Planck, em Hamburgo, na Alemanha, e desde 2015 atua no Porto de Itaqui, onde já foi gestora do meio ambiente e atualmente ocupa o cargo de gerente jurídica. Além disso, é conselheira do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Maranhão e membro da diretoria executiva e sócia fundadora da Vista Brasil, além de ter sido uma das sócias fundadoras do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Tudo bem, Gabriela Heckler? Oi, Lília, obrigada, tudo bem? Obrigada pelo convite do IBDMAR para fazer parte deste podcast. Em 2016, quando estávamos em São Paulo e assinamos o Estatuto de Criação do IBDMAR, confesso que não me passava na cabeça naquele momento que um dia a gente estaria gravando um podcast do IBDMAR e podendo transmitir matérias e assuntos de direito do mar para esse Brasil todo de uma forma tão dinâmica. Então, fico muito feliz de hoje, de quase 5 anos, né, fez 5 anos já, depois da criação do IBDMAR, a gente poder estar aqui buscando novas formas de conexão e de levar conteúdo de direito do mar, que eu acho que é tão importante no Brasil, para as faculdades, alunos e amantes do direito do mar como a gente. Agradeço a sua participação no 9º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre a implementação da Lei do Óleo nos portos brasileiros, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória no direito do mar. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área? Lília, o direito do mar, para mim, ele entrou de uma forma bem... na verdade, desde pequenininha, eu morava numa cidade longe de tudo, longe do mar. Não cresci numa cidade praiana, que geralmente é quem gosta do mar e tem vínculo com o mar. Já tem esse laço desde pequena e eu não tinha. Mas eu vim numa cidade do interior de Santa Catarina, onde todos os dias passavam containers tem uma fábrica muito grande, uma batedora de aves, e aqueles containers eu sabia que eles atravessavam o mundo. E eu sempre me perguntava, assim, nossa, um produto saindo daqui, quase da fronteira da Argentina, qual o caminho que ele faz para chegar no outro lado do mundo, né? E todas as conexões que a isso levava. Também desde pequena, eu sempre participei muito fui muito ativa na época do colégio, de grupo ecológico. E como grupo ecológico, eu tinha uma relação muito grande com o rio, com a natureza, a gente fazia ações, né, no colégio. E quando adulta, na faculdade, eu me formei, tive uma formação em Direito Internacional. E essa formação em Direito, a faculdade que eu estudei, tinha uma possibilidade de uma habilitação em Direito Internacional, e isso abriu as portas para uma linha além do Direito Internacional Público. Porque, de imediato, eu vi o Direito Internacional e o Direito do Mar como uma matéria muito abstrata, né? E eu sempre procurei, durante a faculdade de Direito, ver a praticidade em tudo, né? Ter um link com o direito privado. E na faculdade de Direito eu pude ver que existia várias formas de eu trabalhar sobre o mar, de eu trabalhar direito internacional de uma forma prática. E nisso eu tomei conhecimento do mestrado de Direito Internacional e Atividade Portuária da Univale de Itajaí, que tinha uma pegada de Direito Internacional Privado, e lá eu acabei tendo total conhecimento com o Direito Público e com o Direito do Mar,
tive as matérias de direito do mar e, ao aprofundar o conhecimento do direito do mar, eu vi que existia uma gama de atividades, principalmente de necessidade de regulação de atividades privadas realizadas no mar, né, de exploração dos recursos do mar. E, a partir de então, eu busquei estudar e me aprofundar sempre nessa forma do equilíbrio sustentável, né, de exploração de recursos marinhos, da exploração da atividade marítima, e isso começou, então, mais aprofundadamente no mestrado na Univale. Ótimo! Muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Falando nisso, você também teve experiências com cursos internacionais, que é um tema que a gente já abordou no podcast. Inclusive, o Summer Academy for the Law of the Sea, promovido pela International Foundation for the Law of the Sea, e o programa de estágio no International Tribunal for the Law of the Sea. Também atuou no International Max Planck Research School for Maritime Affairs, que é a Escola Internacional de Pesquisa de Assuntos Marítimos do Instituto Max Planck, e acredito que essa experiência possa contribuir bastante para quem se interessa, né, em fazer o curso internacional e quer procurar essa área. Conte um pouco para o público do Almar sobre essas experiências e como é possível conseguir fazer parte de programas tão interessantes quanto esses. Claro, Lili. Na época do mestrado, nós tínhamos uma disciplina e o professor comentou assim, olha, tem um estágio no Tribunal Internacional do Direito do Mar. E esse estágio, inclusive, ele banca, ele dá a bolsa para alunos de países subdesenvolvidos. Eu acho que quando a gente fala de Brasil classificado como país subdesenvolvido, a gente entrega um pouco a idade. Mas, na época, eu interessei e fui atrás desse primeiro contato com o tribunal, né? Primeiro, fascinada com a possibilidade de fazer um estágio num tribunal. Segundo, sou descendente de alemães, o tribunal ficava em Hamburgo, na Alemanha. E comecei a fazer a preparação para me candidatar ao estágio no tribunal. Porque o estágio no tribunal, ele exige, né, além de conhecimento da língua inglesa e também é recomendável que você tenha conhecimento também do francês, que são as línguas oficiais das Nações Unidas, artigos publicados, tinha uma entrevista pelo telefone, e assim, e precisava de um projeto de pesquisa muito fundamentado. Na época, quem me ajudou a preparar o projeto de pesquisa foi o professor Vicente Marota Rangel, que era juiz do tribunal. Ele me auxiliou na elaboração do projeto, mas eu cheguei a ele através de outros professores brasileiros, e na época o professor André Lupe, que foi meu professor na universidade de Itajaí, e também o professor Wagner Menezes. Então, que me orientaram e me deram o primeiro suporte para conseguir esse estágio. O estágio no tribunal, ele é a primeira experiência, né, você pode fazer a partir da graduação e do mestrado, são 3 meses, e acadêmicos de direito têm a possibilidade de trabalhar no Legal Department, mas ele também tem a possibilidade de outros acadêmicos de outras áreas atuarem também. Então, o bibliotecário pode fazer estágio na biblioteca, se você trabalha com relações públicas, você pode fazer estágio em outras áreas. É óbvio que para nós, para quem é acadêmico de direito, a formação de estágio no departamento legal é a que mais agrega. Além do estágio no tribunal, o tribunal também oferece um treinamento que se chama Nippon. Ele é financiado por essa fundação chamada Nippon e é um treinamento em soluções de conflitos relacionados a matérias do mar, previstas na Convenção de Montego Bay. Esse treinamento é um treinamento completo que dura 9 meses. E é um treinamento organizado pelas Nações Unidas, que seleciona pessoas das diversas regiões de associados, né, das Nações Unidas, e é uma oportunidade de formação super completa. Ela tem, além de curso de alemão, de inglês, de francês, também aulas com os melhores experts de direito do mar, direito marítimo do mundo inteiro. E esses professores vão ao tribunal dar aulas para aqueles selecionados pelo programa. O programa seleciona uma média de 7 a 9 pessoas, que ficam, então, trabalhando no tribunal durante esse período de 9 meses,
Tem viagens oficiais pelo treinamento, então você faz viagens oficiais pelas Nações Unidas, de formação em carta náutica, em sistema eletrônico de leitura de carta náutica, de dissídios sobre sobreposição de áreas marítimas, relação sobre meio ambiente, tem uma forte veia de meio ambiente, todos os assuntos regulados pela Convenção de Montego Bay. Além das viagens, esse treinamento de 9 meses também prevê um período de pesquisa no Instituto Max Planck de Heidelberg, da Universidade de Heidelberg, que é um instituto de direito internacional público, e ao término do treinamento, o fechamento, a cerejinha do bolo, é uma defesa pública de um artigo para todos os juízes do tribunal. Então, todos os juízes do tribunal e os legal advisors, né, que são os advogados do suporte legal, então, do tribunal. E você passa por uma sabatina dessa banca, né? Essa é a graduação final do curso, então é uma oportunidade fantástica, é uma formação que é completa e ela te dá suporte para interpretar todos os artigos da norma e para você sair a ideia é que você saia formado para representar o seu país em cortes internacionais, em conflitos que envolvam assuntos de direito do mar, nas 3 principais cortes, né, das 3 principais formas de dissolução de conflitos previstas na Convenção de Montego Bay. Quando a gente fala também, nessa experiência também minha, então isso abriu portas, né, para o posterior doutorado, e eu com o estágio conheci o meu orientador de doutorado, que foi o Dr. Rüdiger Wolfram, ex-presidente do Tribunal Internacional do Direito do Mar, juiz representante da Alemanha no tribunal, juiz reconhecido em Direito do Mar, também juiz da Câmara de Arbitragem, que fica em Haia, e professor muito atuante. E dessa oportunidade com o professor Wolfram do doutorado, eu também, a convite dele, pude fazer parte do International Max Planck Research School for Maritime Affairs, que ficava no Instituto Max Planck de Hamburgo. E esse instituto era um instituto multidisciplinar, esse grupo de pesquisa, ele era um grupo de pesquisa multidisciplinar, envolvia alunos, orientandos e professores de biologia, de ciências aquáticas, de engenharia naval, professores de direito marítimo e professores de direito do mar. Então, a gente tinha um debate, um encontro mensal com apresentações, palestras, tanto de acadêmicos quanto dos professores. Um ambiente riquíssimo de debate de assuntos do mar. Você sai de um treinamento desse, de uma formação dessa, encantado e querendo dar o retorno, né? Querendo retribuir. E disso veio, e sempre me fez também voltar para a academia. Então, eu sempre tinha grupos de pesquisa online para tratar direito do mar, assuntos do mar. E a gente tinha uma pauta gigantesca e uma produção também muito grande. Então, o direito do mar, ele é apaixonante. Se você tem a oportunidade de ter esse tipo de formação, de fazer uma formação como essa, você sai de lá querendo retribuir e disseminar o conhecimento. E Lili, ainda ficou faltando falar do IFLOS, né? O IFLOS é o Summer Academy do tribunal. Eu também trabalhei no IFLOS, além de ter feito o IFLOS, porque dentro do programa do Nippon a gente fazia o IFLOS. O IFLOS, ele dura 4 semanas, ele acontece no tribunal, e também recebemos professores. São 2 semanas de Direito do Mar, 2 semanas de Direito Internacional, então são também professores do mundo inteiro, professores excelentes. E aqui, quando a gente fala de professores, nós estamos falando de advogados que atuam em cortes internacionais, em casos, em litígios de direito do mar, e dando aula para você, passando conhecimento, passando experiência deles. Isso é fantástico. O IFLOS, ele acontece todos os anos. Ele é aberto para acadêmicos, ele não tem limite de inscrição, ele tem, claro, um crivo de currículo, e eu estimulo todos os acadêmicos e estudantes do direito do mar a se candidatarem e tentarem fazer o IFLOS. Além do estágio no Tribunal Internacional do Mar, além do IFLOS, além do Nippon, também tem a possibilidade de trabalhar em casos, né? O tribunal também contrata
trabalhadores temporários para atuar em casos. Eu trabalhei em 2 casos no tribunal, e fica também aqui o convite para quem tiver oportunidade, fica de olho no site do tribunal, porque tem várias oportunidadezinhas, e uma vez dentro do tribunal, você tem acesso a uma biblioteca do tribunal super vasta, e também o contato direto com os juízes e que também são professores, né, de direito do mar. Excelente. Depois dessa vai ficar difícil alguém ouvir isso sem querer participar de todos esses programas. Muito obrigada por contar um pouquinho da sua experiência para o público. E falando nisso, acho que você até começou a comentar um pouco sobre. É uma pergunta que eu faço para todos os convidados, porque cada um tem uma perspectiva diferente. E para você, o que é o direito do mar? Para mim, o direito do mar é uma filosofia. E quando eu falo, é uma filosofia de vida. Eu hoje sou velejadora, eu tenho uma filhinha de 1 ano, eu faço questão, e sempre durante a gravidez velejava muito, e eu, assim que a minha filha teve, estava um pouquinho mais madurinha, a gente levou ela para o primeiro velejo, que foi com 6 meses, né? Ela é uma menina já do mar, então para mim discutir mar, trabalhar mar, tratar sobre preservação do meio ambiente marinho como uma forma de preservação do mar é uma filosofia de vida. Então, eu hoje não trabalho diretamente hoje, no momento, botando a mão dentro da água, né? Mas eu trabalho sob uma perspectiva legal, protegendo, implementando normas, para que a gente preserve principalmente o mar, né? Consequentemente, toda a biota, todos os animais, né? E para a gente garantir uma preservação do mar. E principalmente para minha filha, para ter um futuro, para que ela no futuro também possa curtir e aproveitar. Então, para mim, é uma filosofia de vida. É uma perspectiva emocionante. Obrigada por compartilhar com o público do Amar. Então vamos começar a conversar sobre a implementação da Lei do Óleo nos portos brasileiros. No cenário recente, o Brasil viu suas praias tomadas por manchas de óleo no mar. Na oportunidade, se observou a atuação de diversos grupos, como a Marinha e o IBAMA. Inevitavelmente, a primeira pergunta é: existe alguma norma para evitar a poluição de óleo no mar? Lili, quando a gente fala de poluição de óleo no mar, remonta, né, aos grandes acidentes do mar, né? E esse cenário recente do Brasil de manchas de óleo que apareceram nas praias brasileiras acionou também e chamou a atenção da mídia para a vulnerabilidade dos espaços marinhos, que é um tema amplamente discutido na academia, mas que a própria sociedade talvez não se atenha ainda, e muito embora a campanha seja enorme, a sociedade ainda precisa de uma forma mais atuante e agir, né, de forma a preservar os espaços marinhos. E quando a gente fala de normas, obviamente, existe uma norma sim, que é a MARPOL, né, a norma de prevenção de acidente de óleo em decorrência dos grandes acidentes marítimos do passado, e da MARPOL surgiu uma convenção internacional sobre preparo, resposta e cooperação em caso de poluição de óleo. E a MARPOL, ela cria a obrigação dos estados de criarem sistemas de resposta, e a OPRC 90, a Convenção, então, sobre preparo e resposta, ela vem trazer as diretrizes de como pode se dar essa resposta, da obrigatoriedade de ter um sistema de resposta implementado, de preparação, de treinamento, de cooperação de países quando há poluição transfronteiriça de óleo no mar, e como forma de regulamentar. Então, as normas principais são a MARPOL e a OPRC 90, que posteriormente foram implementadas no Brasil. E nesse sentido, como que dá a implementação dessas normas, como a da MARPOL 73 e 78? A MARPOL no Brasil, ela foi implementada pela CONAMA 398. Inicialmente, a gente tinha a CONAMA 293 de 2001, e, na verdade, antes da CONAMA, a gente foi criada a Lei 9966, que foi a lei, então, que implementou a OPRC e a MARPOL no Brasil, a Lei do Óleo. Ela serviu, então, para orientar e padronizar a elaboração
de normas e de sistemas mais rígidos, e a CONAMA 293, que é uma norma do Conselho Nacional de Meio Ambiente de 2001, foi a primeira norma que serviu para elaborar os planos de emergência individuais. Esses planos de emergências individuais, definindo regras e penalidades em caso de não cumprimento. Essa norma posteriormente foi substituída pela CONAMA 398 de 2008, e essa é a norma atual que ela estabelece que os portos organizados, as instalações portuárias e plataformas, bem como suas instalações de apoio, deverão dispor de planos de emergência individuais para o combate à poluição por óleo e substâncias nocivas ou perigosas, as quais serão submetidas à aprovação do órgão ambiental competente. Então, a gente tem, no Brasil hoje, a CONAMA 398, vigente, válida, trazendo as regras sobre a elaboração destes planos, né? Quais são os requisitos, qual é a regra de dimensionamento, quais são as instalações que precisam ter. E a gente tem também a própria lei federal, a 9966 de 2000, que fala que devem ser criados os PEIs pelas instalações, que devem ser exigidas das instalações portuárias, então, os PEIs, os planos de emergência individuais. Na sequência, a norma também vem dizer que nos portos organizados, onde existia um complexo portuário de portos organizados, esses deverão se reunir num plano de área, então, um plano de emergência conjunto para toda a área, para atender, então, um plano único que englobe a área sujeita a risco de poluição por óleo. E juntos, todos esses PEIs, num plano de área, deverão estabelecer mecanismos de ação conjunta a serem implementados em caso de vazamento de óleo no mar. Então, eu tenho um documento local de uma instalação portuária que vai ter que dizer: na minha instalação portuária recebemos navios com tamanha capacidade, com tanques que armazenam um volume X. Esses tanques operam que produto? Se é um produto líquido ou inflamável, como é que vai ser? Viaduto. Esses dutos têm uma vazão de tanto. Com base nisso é feito o dimensionamento das embarcações que atracam, que operam, então ela considera não só a movimentação de navios e a capacidade de tanque desses navios, como também ela também vai analisar e considerar o volume movimentado e as formas de movimentação de volume. E quando a gente fala de forma de movimentação de volume, nós não podemos pensar apenas em embarcações. Nós temos estruturas de terra que ficam à beira de um cais e que podem gerar também poluição por óleo. Um gerador de energia, né, de um poste que fique na beira do cais. Um veículo que possa sofrer um acidente, tem o tanque desse veículo utilizado para transportar qualquer tipo de carga na beira do cais. Um guindaste que pode ter um acidente, ter um incêndio, como a gente teve aqui no porto. Eu hoje trabalho num porto e a gente teve cenários de incêndio com vazamento de óleo no mar. Movimentação de combustível no navio, a bordo do navio. O navio ele faz a movimentação de combustível nos seus tanques para garantir também o equilíbrio. Nós temos a água de lastro para garantir o equilíbrio de uma embarcação, mas a gente também tem tanques de combustível. E esses tanques de combustível, eles também são utilizados para garantir a estabilidade do navio. E acontece a movimentação de combustível entre esses tanques. Nessa movimentação, pode também ter um acidente com vazamento de óleo. Então, todos esses cenários precisam ser previstos por esse plano de emergência individual. Esse plano de emergência individual, com base nos cenários, estipula qual é o sistema de resposta. Esse sistema de resposta precisa ser um sistema de resposta de atuação imediata, que é considerada em 2 horas. Quais vão ser as atitudes tomadas nas primeiras 2 horas, a partir do momento em que se visualiza um vazamento de óleo? Quais vão ser tomadas nas próximas 6 horas e até as próximas 36 horas? Se for um vazamento que extrapole a capacidade do terminal de resposta, ele pode, então, acionar um plano de área.
E, como eu falei, então vai existir nos locais em que se concentram portos organizados, instalações portuárias e plataformas. E esse plano diário, então, seria um pedido de ajuda. Tem um PEI, planejei, extrapolou o volume, o meu equipamento de prontidão, de atendimento de prontidão e preciso de ajuda, então ele aciona o plano diário e solicita equipamentos, então, das outras instalações portuárias que ficam ao redor. Então, isso a gente está falando de um sistema de emergência a óleo local, próprio. E aí, Lili, a gente está falando de óleo oriundo, inicialmente, da parte terra, correndo para o mar. Mas nós temos também aquele óleo da movimentação da embarcação, que pode acontecer num canal de acesso de um porto, que ele pode acontecer nas áreas de fundeio. E a responsabilidade por atender a manchas de origem não identificada, né, que antigamente se chamava de manchas órfãs, mas o nome correto é mancha de origem não identificada, ou um vazamento claramente identificado de uma embarcação, a responsabilidade por atendimento é do plano diário. Então, o plano diário é quem vai dar a resposta num acidente numa área de fundeio, é quem vai dar a resposta também num acidente com vazamento de óleo. E aí a pergunta é, mas por que o porto? Por que a instalação, se a maioria das fontes é a embarcação? Né? A Marpol, ela veio de uma norma em decorrência dos grandes acidentes, né, que a gente teve o Erika, teve o Prestige, os grandes acidentes com embarcações no mundo. E se pergunta, então, por que a instalação precisa ter um sistema e não um navio? Os navios, eles têm e são obrigados a ter um sisteminha de atendimento à emergência e vazamentos, que se chama kit SOPEP. Mas ele é um kit para atender a emergência com vazamento a bordo, né? Vazamentos pequenos. E também os grandes armadores não têm condições de ter uma estrutura de pronta resposta com embarcação, com skimmer, com boia, com mantas, em todos os portos em que eles forem operar no mundo. O custo desse sistema é elevado. Então, a exigência, ela passa para a autoridade portuária, para a empresa que explora o terminal, para o dono do terminal, para a plataforma, para as instalações portuárias. Essas instalações portuárias, então, com base nessas normas, elas têm a obrigação de dar o atendimento. Isso não quer dizer que elas vão arcar com o custo, né? Posteriormente, elas serão ressarcidas pelo armador, pelo clube de P&A e pelas empresas, pelas seguradoras. Mas a responsabilidade da resposta inicial é da instalação, com base nas nossas normas. Foi assim que o Brasil viu uma forma mais segura de implementar e de ter um sistema de emergência. Então, eu tenho plano de emergência da instalação, um plano de emergência local, e todos esses planos, eles se reúnem depois num plano nacional de contingência. Que esse plano nacional de contingência se falou muito quando teve o vazamento, quanto das manchas de óleo que apareceram na costa brasileira. Né? O plano nacional de contingência vai ser ativado. Mas o plano nacional de contingência é formado por plano de área. E hoje, são poucos ainda dos 33 complexos portuários existentes no Brasil, dos 33 portos públicos existentes no Brasil, não temos 50% dos planos de área aprovados, ainda pelo órgão ambiental, porque é o órgão ambiental que é responsável por coordenar, implementar e elaborar esses planos de área, junto, obviamente, com os estabelecimentos portuários, com as instalações portuárias, e o órgão ambiental, por sua vez, também fiscaliza e cobra, né? E autua os órgãos que não possuem um PEI ou que eventualmente não atuem na fiscalização ou na gestão de um vazamento de óleo, pequeno que seja. O IBAMA, por sua vez, também é quem coordena o Plano Nacional de Contingência, né, que também faz parte do acionamento, responsável pelo acionamento do Plano Nacional de Contingência. Então, hoje, no status Brasil, nós temos, eu não tenho aqui o status atual, mas nós temos aproximadamente 12 planos de área aprovados no Brasil, e eles, em conjunto, compõem o Plano Nacional de Contingência. É o Plano Nacional, então, de atuação que o Brasil, essa é a estrutura Brasil hoje de resposta
para acidentes com vazamento de óleo no mar. E a lei do óleo, ela regula esse plano nacional de contingência? Esse plano se baseia na lei? Qual que é a relação? O Plano Nacional de Contingência, ele é a execução, a implementação da lei do óleo, né? Ele é a parte prática, né? Porque da lei do óleo no Brasil. E esses planos, por sua vez, fazem parte de todo esse sistema de resposta brasileiro, que é, então, a implementação da lei do óleo e, consequentemente, a implementação da Marpol, da OAPRC no Brasil. Um ponto que eu deixei de comentar é que, além da atualização do plano, de se ter um plano, de se ter um sistema de pronta resposta, de se ter uma estrutura, equipamentos, né, de prontidão para o caso de um vazamento de óleo, de se ter uma equipe treinada, também precisa ter uma equipe preparada para atender. Então, os treinamentos e a atualização das equipes também fazem parte e estão previstas na norma. A obrigatoriedade de treinamento contínuo. Então, o órgão ambiental, ele exige das autoridades portuárias, dos postos organizados, das instalações, a comprovação de que, além de ter o documento, que as equipes estejam preparadas e treinadas. E o órgão ambiental também vai em loco verificar se aqueles documentos e aqueles equipamentos elencados no plano individual, do plano de emergência individual, estão lá. Então, essa fiscalização é de competência do órgão ambiental. Ótimo. E quando se fala em poluição por óleo, como você já citou, logo se pensa nos grandes desastres que repercutem na mídia, o que faz inclusive parte da história de origem do direito do mar. Em uma visão mais ampla, como se dá a poluição por óleo? E de que forma ela pode ser evitada, além de tudo que você já citou aqui? Quando se falava no passado em como se dá a poluição do óleo, a gente tinha embarcações que historicamente vinham sendo construídas no modelo com casco simples e que quando se tinha algum acidente marítimo, grande maioria das vezes, gerado por um erro humano ou até uma fortuna do mar, nós tínhamos a estrutura frágil da embarcação como, não só a estrutura como principal motivo, mas que ensejava muito vazamento de óleo no mar. Hoje em dia, com a obrigatoriedade de navios de combustíveis terem casco duplo, a gente tem não tanto mais a fragilidade da estrutura, mas a maioria dos casos de vazamento de óleo no mar hoje são em decorrência de erro humano e falta de atenção, e a gente percebe na prática do dia a dia. Uma pessoa que por um segundo acionou o botão errado de um duto de combustível de um navio. Um duto de passagem de combustível no navio. Por um acionamento errado, ele acionou o duto A, sendo que o duto que estava conectado era o B. Ele, 1 segundo ou 2 segundos, com a vazão que esses sistemas possuem, podem gerar um dano grande, né? Ou 5 segundos que seja. O volume de vazão de um duto de descarga de combustível hoje é muito grande. Então, questões de segundos de um erro humano podem gerar um vazamento de óleo. A gente teve situações no litoral brasileiro de perda de máquina, de operações de navios contrabordo, navios realizando a operação ship-to-ship, remessa de combustível de um navio por outro, os navios eles param um ao lado do outro, com conexão com tubulação, e um desses navios perde o seu motor, perde máquina, e começa a andar numa direção contrária, ele perde a sua estabilidade. Então, o risco do rompimento de um duto desses é muito grande. A gente teve uma situação dessa no litoral brasileiro, há 1 ano, 2 anos atrás. A outra embarcação teve que ir acompanhando para evitar o rompimento. Nossa. E eles foram socorridos por rebocadores que chegaram e fizeram o suporte para a embarcação parar de se movimentar. Mas são situações de risco. Então, hoje, como a poluição ela se dá na sua grande parte por erro humano. Então, de que forma ela pode ser evitada? Primeiro,
simulados, treinamentos, né? As equipes e as pessoas que trabalham com isso precisam constantemente estar sendo lembradas e treinadas as medidas de segurança e controle. No Brasil, a gente também, e no mundo, se faz uso de barreiras de contenção ao redor de uma embarcação que esteja operando produto, combustível e seus derivados. Mas a gente também tem situações no Brasil, como é o exemplo do Porto do Itaqui, que a gente tem uma oscilação de maré de quase 7 metros. E uma oscilação de maré de quase 7 metros gera uma correnteza muito grande na baixa-mar e na praia-mar. Então, a gente tem a necessidade de treinamento, de colocação de barreira, e não só qualquer barreira, barreiras oceânicas adequadas ao local onde a operação está acontecendo, estruturas de resposta necessárias. Isso aqui já são formas de que se evite no caso de acontecer algum vazamento, mas o ponto principal é erro humano, treinamento, se checar sistemas de segurança, dupla checagem de sistema de segurança. Eu acho que essa seria a melhor forma hoje de se evitar. E exigir, sim, que se tenha instrumentos e ferramentas de controle de poluição por óleo. Ter uma fiscalização ativa. Excelente. Isso é perceptível ao longo de todo mundo, né? Recentemente a gente teve aquela notícia do incêndio no Porto do Líbano e muitas pessoas ficaram impressionadas, só que parece até que as mesmas pessoas se esquecem que problemas semelhantes podem acontecer aqui no Brasil, né? Então é muito bom ter essa perspectiva. E você já também comentou um pouco sobre isso, mas qual que é aquela função assim dos portos brasileiros no que tange a aplicação da lei do óleo? Qual seria a função, por exemplo, a sua função, que está trabalhando num porto e que tem que trabalhar para aplicar essa lei? Bom, Lili, primeiro a gente precisa ter um sistema de um PEI implementado, atualizado. Esse PEI precisa ser atualizado toda vez que tem uma mudança na estrutura portuária. E quando eu falo mudança na estrutura portuária, se hoje o porto tem 10 berços de atracação, amanhã vai entrar em vigor, entrar em funcionamento o 11º berço de atracação. Esse berço vai trazer navios maiores, com tanques de combustíveis maiores, isso já enseja a obrigatoriedade de atualização do PEI. Então tem que ter um PEI atualizado e adequado para a estrutura portuária. Necessidade de empresa de prontidão, de ter um sistema de atendimento à resposta, treinamento de pessoas, mas principalmente procedimentos para cobrar e evitar que o acidente aconteça. Então a gente atua muito na prevenção. E essa prevenção da poluição, ela se dá através de procedimentos. O porto precisa exigir que as embarcações, quando estiverem atracadas, tomem medidas de segurança. O porto precisa estabelecer procedimentos de colocação de mangotes, dupla checagem. O porto precisa ter um sistema se é um berço especializado em combustíveis. Aquele berço precisa ser um berço estanque, que é um berço que não deixe vazar produto. Precisa ter caixa separadora de óleo e de água, precisa ter uma estrutura adequada para receber. Então, o porto, principalmente o porto organizado e a autoridade portuária, ela tem o dever e a obrigação de exigir isso também de todas as empresas que operam no porto brasileiro. E todas as empresas, porque como eu falei no início, o risco do vazamento de óleo vai desde uma máquina que opera na beira do porto, até os grandes navios que transportam mercadorias e com seus tanques. Então, a gente tem que atuar na prevenção, no estabelecimento de procedimentos e de fazer a gestão de todos esses players, né, que atuam no porto brasileiro. E nesse sentido, há algum tipo de responsabilização jurídica no âmbito da lei nacional quando ocorre esse tipo de vazamento? A CONANVA 398 ela prevê as penalidades e quando a gente fala prevê as penalidades, o órgão ambiental, ele, assim como um vazamento de óleo for visualizado, ele precisa ser acionado.
A instalação portuária ela tem a obrigação de imediato, informar a autoridade ambiental competente. E essa responsabilização jurídica da autoridade, ela vai desde a tomada de atitudes com base no PEI, né, quais são as medidas, quais são as medidas de pronta resposta, e a resposta que ela dá também para a sociedade. Então, o órgão ambiental, ele responsabiliza sim, e o primeiro documento que ele vai observar é o PEI. Se existe um PEI, se o PEI está atualizado, se o que consta no PEI foi aplicado, e se foi aplicado dentro das horas que foram estabelecidas no PEI. E quando eu falo isso, a responsabilidade não é só da autoridade portuária, da instalação portuária, da empresa, todas as empresas que possuem um PEI vão ser responsabilizadas pela falta de atualização do seu PEI, pela falta de atuação do seu PEI, e são fiscalizadas pelo órgão ambiental. Certo. Por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios para prevenir e combater a poluição por óleo no Brasil? E, principalmente, quais são os principais desafios para os portos brasileiros? Quando a gente fala de poluição por óleo, todo mundo, principalmente depois daquele vazamento praias brasileiras, aquelas manchas, todo mundo disse assim, nossa, mas alguém precisa agir. Só que esse alguém precisa agir tem um custo. E o custo de atuação quando o acidente já aconteceu é muito alto. O custo para se ter uma empresa de prontidão, uma empresa de resposta e equipamentos instalados para atender a poluição por óleo é muito elevado. E é como se fosse um seguro que você paga e você espera nunca usar. Os equipamentos do sistema de prontidão são a mesma coisa. Você tem os equipamentos à disposição, é obrigatório que você os tenha. Esses equipamentos vencem, as mantas elas têm um prazo de validade, as estopas, os equipamentos utilizados elas têm um prazo de validade, um custo muito alto, mas você precisa ter. E você torce para também não precisar usar em nenhum momento. Então, um dos grandes desafios é o custo. Hoje ainda a atuação, não na prevenção, mas sim no combate, ainda é muito alta. A prevenção, ela se dá com treinamento, com estrutura, com equipe, e a gente ainda precisa moldar as pessoas. E quando eu digo moldar as pessoas, é muito difícil você quebrar paradigmas. Mas sempre foi feito assim. Sim, sempre foi feito assim, mas todo mês tem o equipamento pingando óleo ali né? Aquele equipamento pinga óleo. Então, a gente quer parar com isso, né? Então, você precisa quebrar paradigmas e trabalhar com as pessoas, treinar as pessoas, né? Para principalmente atuar na prevenção. E quando a gente fala atuar na prevenção, vai desde manutenção de equipamento, exigência de documentação de manutenção de equipamento, de certificação de equipamentos. Então, ele é um trabalho de formiguinha, né? E esse trabalho de formiguinha sempre é muito difícil. Então, outros grandes desafios que eu vejo hoje no cenário brasileiro são as próprias estruturas portuárias, a estruturação dos portos públicos, porque no Brasil se tende a jogar a responsabilidade para a autoridade portuária, e a autoridade portuária, geralmente pública, né, trabalha com tarifa portuária. Mas na hora de cobrar a tarifa portuária para a prestação de serviço, aumenta o custo do Brasil e, obviamente, as pessoas não querem pagar a conta. Então, a questão financeira hoje eu acho que é um grande desafio e também tomada de responsabilidade. Se cada um assumir o seu papel no sistema, se cada um tomar as atitudes necessárias, as medidas, a gente consegue ter um sistema efetivo. Porque de nada adianta você ter um PEI bonito no papel, bem escrito, que foi elaborado por engenheiros, por biólogos, por uma estrutura complexa, por pessoas altamente capacitadas, se na prática ele não tem efetividade nenhuma. Né? Então, eu acredito talvez financeiro, o grande desafio dos portos, segundo a tomada de que cada um tome a responsabilidade pelo seu papel. E aqui quando eu falo desde o pequenininho que tem o carro que vai entregar rancho para um navio, ele tem responsabilidade, ele precisa ter um plano também caso aquele carro venha sofrer um acidente na beira do cais, ele pode vazar, então que ele assuma essa responsabilidade também, até
os grandes, que cada um faça o seu papel. Excelente, obrigada, Gabriela Heckler. Hoje nós conversamos sobre os cursos internacionais e a formação internacional em Direito do Mar, sobre a aplicação da Lei do Óleo no Brasil e as convenções internacionais, sobre a prevenção e combate à poluição por óleo e a atuação dos portos brasileiros. Obrigada, Gabriela Heckler, foi uma honra tê-la conosco. Obrigada, Lili, obrigada ao IBDMAR pela oportunidade. E como sócia fundadora do IBDMAR, fico à disposição para sempre poder contribuir e trazer hoje esse olhar de porto, né? A gente tem vários temas que a gente temas internacionais, temas ligados a direito do mar, como água de lastro, controle da bioinvasão, glowfouling, que são temas que estão sendo discutidos hoje no mundo do mar e que a gente vem trabalhar na ponta, que é o porto. Que é o porto, que é o navio, que é o berço, que são as pessoas que trabalham com isso, e fico feliz de poder contribuir, de trazer um pouquinho essa ponta, né, das normas internacionais aqui no Brasil. Esse foi o 9º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Obrigada por nos ouvir! Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!